Maurício. Cumprimento aqui o professor Nelson, a nossa querida Rayane e a todos que estão nos acompanhando. Mas eu queria dar um testemunho, né? Eu estava agora há pouco em outro grupo dizendo que desde 1979 que eu acompanho o movimento da reforma sanitária brasileira, que deu origem, né, não só ao Sistema Nacional Público de Saúde, que é o SUS, mas a uma concepção de saúde bem precisa, né? Precisa no sentido de que ela é ampla e abrangente. E ela está lá, né? Está lá na nossa Constituição, está na Lei 8080, de 1990, que o professor Nelson já citou. E nós, né, na Unifesp, nós temos aqui a felicidade de ter vários cursos com profissionais, e não só da área restrita da saúde, mas que atendem, né, que poderiam está concretizando, está impulsionando essa concepção de saúde que está lá, que como se vocês forem ver, né, ela começa lá no artigo 3º, se não me engano, da Lei 8080, dizendo que a saúde, ela depende da organização social e econômica, né, que nós temos aqui concretamente no nosso país, e a primeira coisa que eles citam é a alimentação, a segunda é a moradia, a terceira é o saneamento, a quarta é o meio ambiente, tá certo? Ou seja, a assistência, como nós a entendemos, nessa assistência individual, que é fundamental, ela vem lá nessa definição, mas ela vem lá para frente, porque, em primeiro lugar, nós temos que ter essas condições de vida, né, para a nossa população e para nós mesmos, né? Uma segurança alimentar, que nessa pandemia da Covid está ameaçada, a moradia, né, que é uma questão tão central, né, para que as pessoas pudessem fazer o isolamento, o distanciamento social, e que elas não puderam fazer, portanto, essa altíssima taxa que nós temos aqui de mortalidade, e apesar de toda a subnotificação, né, e a questão do meio ambiente limpo e o saneamento. Então, eu só queria dizer que na Unifesp nós estamos muito bem posicionados, tá certo? Para atender a essa concepção ampla de saúde, né, desde essas questões, né, mais abrangentes, até a questão da assistência propriamente dita. Bom, então, sem repetir o que os colegas já falaram, eu gostaria de enfocar 3 pontos rapidamente. Primeiro, a assistência, e o papel que um hospital pode cumprir, né, numa rede de assistência, numa rede de atenção à saúde. Bom, então, avançando em propostas, né, que concretizam aquilo que já foi dito pelos 3 colegas que me antecederam, eu queria dizer o seguinte: nós poderíamos, né, ver se ao um paciente receber alta do Hospital São Paulo, então eu estou falando da relação com a rede, né, o hospital no interior de uma rede de atenção à saúde, são emitidos relatórios de alta para aquela unidade de origem do paciente? O professor Nelson acabou dizendo que acaba, né, por causa dos ambulatórios que o hospital tem, há uma certa retenção desse paciente. Tudo bem, se for necessário para o paciente, ótimo, primeira coisa é o bem-estar do paciente. Mas os que não são retidos, né, no serviço de especialidade ligados ao próprio hospital, eles vão para onde? Há relatórios de alta, então é uma coisa que a gente precisa checar no hospital, né? São feitas reuniões online entre os especialistas do hospital e os especialistas do serviço de especialidade que o hospital mantém, que estão ali em torno, né, no nosso quarteirão. E os profissionais de saúde que encaminharam esses pacientes para internação, que é a questão da referência, quer dizer, esses pacientes foram referenciados para internação no hospital. E na hora da contrarreferência, tá certo? Tem algum diálogo, tem alguma possibilidade de discussão, pelo menos de casos selecionados mais complexos? E eu dou muita ênfase nesse momento da Covid, mas não apenas, né, de pacientes que, ao saírem do hospital, necessitam de reabilitação. E nós temos, a gente sabe, a residência multiprofissional, onde nós temos ali todos os profissionais que são necessários para conduzir uma boa reabilitação. E podem, né? Hoje a gente está utilizando demais essa questão online, remota, enfim, eles podem orientar, né, os profissionais lá da ponta nos cuidados de reabilitação desses pacientes que receberam alta. Então, nós temos uma possibilidade maior
de participação dos profissionais que estão na rede ambulatorial, e a rede ambulatorial de abrangência do Hospital São Paulo, ela é enorme, né? Ela é da grande São Paulo, pode ter até os bairros mais próximos, né, serem uma coisa mais definida, mas a gente sabe que vem paciente de todo lado. Então, essa rede, né, essa grande rede no município de São Paulo e mesmo na região metropolitana, para não falar do interior de São Paulo, que encaminhou, ela recebe algum tipo, né, de retorno? Isso poderia ser implantado? Então, são medidas concretas, né, que eu acho que poderiam ser tomadas, e aí o professor Nelson falou, eu participei de uma reunião do Comitê de Ensino, Pesquisa e Extensão do Hospital São Paulo, e eu fiquei muito esperançosa que essas medidas pudessem, através desse comitê, serem discutidas e implementadas, porque elas não são nada difíceis, né? Basta haver acordo, basta que seja reconhecida a importância e que se faça isso, não é nada que vai tomar dias, né, ou horas, dos profissionais que estão no hospital ou que estão nos vários ambulatórios de especialidade. Se a gente organizar isso, nós conseguimos fazer um melhor referenciamento e contra-referenciamento entre o hospital e ambulatório de especialidade e a rede, né, a rede do SUS, no sentido mais amplo. Então, são algumas das propostas que eu teria para a questão da atenção para uma maior inserção do Hospital São Paulo na rede do SUS. Depois, na questão da formação. Bom, eu quero dizer que concordo inteiramente aí com a nossa colega Nelma sobre as condições de trabalho, né, dos trabalhadores do SUS que estão no Hospital São Paulo. Isso é fundamental, né? E eu tive a oportunidade de participar de várias pesquisas sobre condições de trabalho dos trabalhadores do SUS, e a gente sabe, né, como é que existe uma carga de trabalho enorme, particularmente em cima da enfermagem, né, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os auxiliares de enfermagem, enfim, é um pessoal que vive sob uma pressão muito grande e que, portanto, até se afasta muito por questões de saúde, pelas mais variadas questões de saúde. Então, isso é fundamental, nem vou passar sobre isso, que já foi comentado, mas vou falar da formação. Então, eu acho que a gente podia, né, tentar uma articulação maior da Escola Paulista de Medicina, da Escola Paulista de Enfermagem e da Fonoaudiologia, com os cursos, particularmente do Instituto de Saúde e Sociedade. Não é que eu estou puxando a sardinha para a minha latinha, não, tá certo? O ISS, aliás, não é uma latinha, né? Mas eu estou dizendo assim, é o que está mais próximo, tá certo? Além do curso de farmácia de Diadema. Então, como é que isso pode ser feito? Como é que a Prograde poderia, né, num determinado prazo, médio prazo, a Prograde poderia cuidar disso? Eu penso numa janela, né, comum, um período livre semanal em um dos 2 semestres, para que os estudantes interessados desses cursos, os 3 cursos do Campus São Paulo, os 6 cursos do ISS, o curso de farmácia da Diadema, pelo menos esse, pudessem compartilhar em turmas mistas, né, algumas questões da saúde, tá certo? Planejamento local, tem tanta coisa que é comum a todo mundo, né? A gente poderia ver isso, poderia, né, os docentes e técnicos se acertarem para que não haja superposição, mas que fosse oferecido os Cs eletivas para que os estudantes pudessem se encontrar. Por que isso é importante, né? Por que a questão desse encontro dos profissionais de saúde e da formação de equipes é importante? Porque nós sabemos que a saúde é uma questão que não vai ser resolvida, né, a não ser episodicamente, né, por uma categoria profissional apenas, né? Nós sabemos que é uma questão muito complexa e, particularmente no Brasil, né, é uma questão que beira o caos, tá certo? Se a gente for bem honesto, né, beira o caos, porque as pessoas continuam morrendo de doenças absolutamente preveníveis, complicações de hipertensão arterial sistêmica, complicações de AVCs, de infartos, enfim, de todos os acidentes, né, cardiovasculares, complicações do diabetes mellitus, diagnóstico tardio, tratamento mais tardio ainda de câncer, consequências de violência, né, de violência das mais variadas formas, desde a questão doméstica, violência doméstica, acidente doméstico, acidente de trânsito, acidente de trabalho, enfim, tudo coisa prevenível. Portanto, né, os nossos estudantes precisam ter isso em mente, que são questões preveníveis, tá certo? E que isso é tarefa para uma equipe de saúde trabalhando em comum.
Portanto, eu acho que a gente devia, né, pedir à nossa próxima pró-reitoria de graduação que trabalhasse nesse sentido de ter uma área comum. E com nossos colegas da Zona Leste, né, que eu acho que nós temos lá arquitetos, urbanistas, geógrafos, etc., sociólogos, né, são tão importantes para a saúde, a gente poderia oferecer também disciplinas que articulassem a questão da cidade, do meio ambiente, das condições de vida e saúde, e que fosse aberto particularmente a essas profissões da saúde, mas não apenas, tá certo? Nós temos, inclusive, o Instituto do Mar, na Baixada Santista, que cuida de questões que hoje são absolutamente fundamentais do meio ambiente. Então, é o resgate disso tudo, né? De medidas mais concretas que poderiam ser feitas e que pudessem materializar isso que os três colegas que me antecederam falaram e que eu estou aqui também defendendo e que eu tenho certeza que é defendido pela Chapa 1. Então, a gente procurar meios, né, que colocassem, né, para o SUS, e a gente precisa ter bem atenção, né? Artigo 200 da Constituição Federal, inciso 3, e artigo 6º da Lei 8080, inciso 3 também. Cabe ao SUS ordenar a formação dos trabalhadores de saúde. Eu não chamo de recursos humanos, porque nós não somos recursos, mas dos trabalhadores e trabalhadoras da saúde. Então, eu acho que é isto, né, que a Chapa 1 poderia cada vez mais defender, que realmente o SUS fosse o nosso ordenador da formação, né, e isso através, por exemplo, de um contrato organizativo, né, público de ações, né, no ensino-serviço, de integração de ensino-serviço. Acho que isso é plenamente factível, né? E a gente espera que nosso reitor e nossa vice-reitora sejam os defensores disso. E, finalmente, né, que sejam defensores sempre, né, de que o financiamento do SUS seja recuperado, né, que a gente lute contra a emenda constitucional 95, que a gente lute contra a desvinculação de receitas da União, que a gente lute contra esses impostos que nós temos no Brasil, que são absolutamente regressivos, para que eles possam a ser progressivos, né? E que a gente possa, então, ter financiamento do SUS decente, porque dinheiro existe, só que o recurso está indo para outros lugares. Então, a gente espera, né, que a nossa futura reitoria seja uma defensora nacionalmente da questão do financiamento do SUS. É isso, gente. Muito obrigada.